E se eu te dissesse que os sinais do fim já estão diante dos nossos olhos, mas não da forma que você imagina? Guerras, terremotos, nações em conflito, corações desfalecendo de medo. Você já sentiu que o mundo está à beira de algo maior? Que estamos vivendo dias únicos na história da humanidade? A pergunta que não quer calar é: será que Jesus está prestes a voltar? Hoje, vamos mergulhar no que a Bíblia realmente ensina sobre os sinais da volta de Cristo. Não com sensacionalismo, não com marcação de datas, mas com a palavra pura, a esperança verdadeira e a vigilância que todo cristão precisa ter. Se você quer entender o que Jesus disse, como a história confirma suas palavras e, principalmente, como viver preparado para o dia em que o céu se abrirá, então fique comigo até o final. Essa mensagem pode transformar sua maneira de ver o futuro. Já deixe seu like agora, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque o que você vai ouvir nas próximas dezenas de minutos pode ser o alerta mais importante da sua vida espiritual. Vamos começar. Antes de mergulharmos nos sinais, precisamos estabelecer uma base sólida. Porque quando falamos da volta de Jesus, não estamos lidando com teorias humanas ou especulações da internet. Estamos falando da promessa mais certa das Escrituras. Jesus Cristo, dias antes de sua crucificação, estava no Monte das Oliveiras com seus discípulos. Eles acabavam de sair do Templo de Jerusalém, aquela estrutura magnífica coberta de ouro que Herodes havia construído. E foi ali que Jesus soltou uma bomba: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos ficaram atônitos. Então, em particular, foram até ele e fizeram 3 perguntas cruciais. Quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda? E qual será o sinal do fim dos tempos? A resposta de Jesus está registrada em 3 evangelhos: Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Esse discurso é conhecido como o Sermão Profético do Monte das Oliveiras, e é uma das passagens mais importantes sobre escatologia em toda a Bíblia. Mas Jesus não parou por aí. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, também escreveu sobre esse dia glorioso. Em 1 Tessalonicenses 4 e 5, ele descreve a volta do Senhor com detalhes impressionantes. Pedro, em sua segunda carta, fala sobre o dia do Senhor. João, no Apocalipse, recebe a revelação completa dos eventos finais. Agora, aqui está algo crucial que precisamos entender. Ao longo dos séculos, cristãos sinceros vigiaram esses sinais. Houve momentos na história em que a igreja acreditou que o fim estava próximo. Durante as cruzadas, durante a peste negra, durante as guerras mundiais. Sempre que uma grande crise abalava o mundo, surgiam vozes dizendo: é agora. Mas o próprio Jesus nos advertiu: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mateus 24, 36. Então, por que estudamos os sinais? Não para marcar datas, não para vender livros sensacionalistas, mas para vigiar, para viver preparados, para não sermos pegos de surpresa como um ladrão na noite. A autoridade aqui não vem de especulações. Vem da palavra eterna de Deus, e é com esse alicerce que vamos caminhar juntos nesta jornada. Antes de avançarmos, deixe-me desenhar o caminho que vamos percorrer, porque esse assunto é profundo e eu quero que você aproveite cada minuto. Primeiro, vamos voltar às palavras de Jesus. O que ele realmente disse sobre os sinais? Vamos analisar passagem por passagem, contexto por contexto, porque é fácil distorcer a Bíblia quando arrancamos versículos do seu contexto original. Segundo, vamos olhar para a história. Como os acontecimentos dos últimos 2000 anos ecoam as profecias. Vamos ver como guerras, perseguições, o renascimento de Israel e outros eventos históricos podem ser entendidos à luz das Escrituras, sempre com prudência, sempre sem dogmatismo. Terceiro, vamos trazer isso para o hoje.
Como esses sinais impactam sua vida agora? Como você, cristão do século XXI, deve viver diante dessa promessa? Vigilância não é paranoia, é devoção. E por fim, vamos encerrar com a maior esperança que existe: a promessa gloriosa de que Jesus voltará, não para destruir seu povo, mas para buscá-lo, não para condenar quem o ama, mas para coroar com vida eterna. Esse é o nosso mapa. Agora, respire fundo, prepare o coração, porque vamos começar voltando a 2000 anos, a uma tarde quente em Jerusalém, quando tudo mudou. Imagine a cena comigo. O sol está se pondo sobre Jerusalém. A luz dourada bate nas pedras brancas do templo, fazendo-o brilhar como uma joia no horizonte. Os discípulos de Jesus ainda estão processando o que acabaram de ouvir. Aquele templo magnífico, símbolo da presença de Deus, seria destruído. Eles sobem o Monte das Oliveiras, seus pés levantando poeira na trilha. O vento traz o aroma de oliveiras antigas. Pedro, Tiago, João e André se aproximam de Jesus. Suas vozes são urgentes, quase sussurradas, como se tivessem medo de que outros ouvissem. Mestre, diz Pedro, seus olhos fixos no Senhor. Quando será isso? Que sinal haverá quando todas essas coisas estiverem para se cumprir? Jesus se senta sobre uma pedra. Seu olhar é ao mesmo tempo compassivo e firme. Ele sabe que está prestes a revelar mistérios que os profetas antigos desejaram ver. Sabe que está abrindo uma janela para o futuro, não para satisfazer curiosidade, mas para preparar seu povo. E então, ele começa a falar: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Os discípulos se entreolham. Falsos cristos? Como assim? Jesus continua, sua voz calma, mas carregada de autoridade. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso, porém, é o princípio das dores. Princípio das dores. Como uma mulher em trabalho de parto, o mundo começaria a sentir contrações cada vez mais intensas, cada vez mais frequentes, até que finalmente o bebê nascesse. E esse bebê seria a nova era, o reino eterno de Deus. Os discípulos ouvem em silêncio. O peso das palavras de Jesus cai sobre eles como um manto. Eles não entendem tudo, mas sabem que estão ouvindo algo que mudará o curso da história. E então, Jesus diz algo que atravessa os séculos e chega até você, hoje. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Agora, traga essa cena para o presente. Você acorda, pega o celular, abre as notícias. E o que você vê? Conflito no Oriente Médio se intensifica. Terremoto de magnitude 7. 5 sacode país. Fome atinge milhões em regiões da África. Aumento de casos de doenças infecciosas preocupa autoridades. Você sente um aperto no peito e a pergunta surge naturalmente: será que estamos vivendo os últimos dias? Aqui está a verdade. O coração humano não mudou. Assim como os discípulos, nós também temos medo do futuro. Vivemos em um mundo marcado por incertezas. A economia oscila. Guerras eclodem. A tecnologia avança a passos tão rápidos que mal conseguimos acompanhar. Há quem fale em inteligência artificial substituindo humanos, em controle social através de chips, em mudanças climáticas irreversíveis. E no meio de tudo isso, o cristão se pergunta: como devo viver? Como vigiar sem cair em paranoia? Como ter esperança sem ser ingênuo? Jesus nos deu os sinais não para nos paralisar de medo, mas para nos despertar para a vigilância. A palavra que ele usou foi vigiai, no grego gregoreu. Significa estar alerta, não dormir, manter os olhos abertos. Mas vigiar não significa viver ansioso.
Não significa parar de trabalhar, de estudar, de planejar o futuro. Paulo teve que corrigir os tessalonicenses, porque alguns haviam parado de trabalhar, achando que Jesus voltaria na semana seguinte. Vigiar significa viver com os pés na terra e os olhos no céu. Significa fazer a obra do reino com urgência, mas sem desespero. Significa olhar para as notícias e dizer: eu sei como essa história termina, e termina com a vitória de Jesus. Você consegue fazer isso? Consegue viver com essa consciência dupla de que o mundo está em trabalho de parto, mas de que quem está em Cristo não precisa temer? Guarde essa pergunta no coração, porque antes de respondermos completamente, precisamos olhar para as evidências históricas que nos cercam. Agora, vamos falar sobre algo delicado: as evidências históricas e contemporâneas que alguns estudiosos relacionam aos sinais que Jesus mencionou. E aqui, precisamos de muita prudência, porque é fácil cair em dois extremos. De um lado, há quem ignore completamente os sinais, achando que tudo sempre foi assim e sempre será. Do outro, há quem veja sinal em tudo, uma guerra, um eclipse, um político específico, e comece a marcar datas e fazer previsões irresponsáveis. A verdade bíblica está no meio. Devemos vigiar, mas sem arrogância. Devemos discernir os tempos, mas sem pretender saber o que só Deus sabe. Vamos examinar alguns fatos históricos. Guerras e rumores de guerras. Jesus falou que nação se levantaria contra nação. No século XX, testemunhamos as duas guerras mais mortais da história humana. A Primeira Guerra Mundial matou cerca de 17 milhões de pessoas. A Segunda, mais de 70 milhões. E desde então, nunca houve uma geração sem guerra em algum lugar do planeta. Terremotos em vários lugares. Estudos geológicos mostram que terremotos sempre existiram. Mas há registros que sugerem um aumento na frequência de terremotos de grande magnitude nas últimas décadas. Claro, parte disso pode ser explicada por melhores tecnologias de detecção, mas há quem veja nisso um eco das palavras de Jesus. Fomes e pestes. A história está repleta de fomes e epidemias. A peste negra, a gripe espanhola e, mais recentemente, a pandemia de Covid-19, que paralisou o mundo inteiro. Pela primeira vez na história moderna, toda a humanidade enfrentou simultaneamente uma mesma ameaça invisível: falsos cristos e falsos profetas. Jesus advertiu que muitos viriam em seu nome, enganando a muitos. Ao longo da história, surgiram inúmeros falsos messias. No século XX, vimos seitas devastadoras. Lembre-se de Jim Jones, David Koresh e tantos outros que levaram pessoas à destruição. Hoje, com a internet, o evangelho distorcido se espalha mais rápido do que nunca. O renascimento de Israel. Aqui está algo impressionante. Em Ezequiel 37, o profeta teve uma visão de ossos secos que voltavam à vida. Muitos estudiosos interpretam isso como a restauração de Israel. Durante 1878 anos, de 70 d.C. até 1948, os judeus estiveram dispersos pelo mundo. Não havia nação de Israel, mas em 14 de maio de 1948, contra todas as probabilidades, o Estado de Israel foi proclamado. Uma nação que estava morta voltou à vida. Jesus falou em Lucas 21, 29 e 30. Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Muitos teólogos veem na figueira uma referência a Israel. Se essa interpretação estiver correta, e precisamos de humildade aqui, então o relógio profético começou a contar em 1948. A pregação do Evangelho a todas as nações. Em Mateus 24:14, Jesus disse: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Hoje, pela primeira vez na história, temos a tecnologia para alcançar literalmente todo o planeta. Missionários estão nas tribos mais remotas. O Evangelho está sendo traduzido para os últimos idiomas não alcançados.
Satélites transmitem programas cristãos para regiões fechadas. Agora veja bem, nada disso é prova absoluta de que Jesus voltará amanhã. Nada disso nos autoriza a dizer é em 2025 ou é em 2030. Mas são ecos, são padrões, são sinais que nos convidam a levantar a cabeça e reconhecer algo está acontecendo. Há estudiosos sérios, teólogos respeitados, que olham para esse conjunto de fatos e dizem: estamos vivendo em uma geração única. Estamos vendo convergências proféticas que nenhuma outra geração viu. E há outros igualmente sérios que dizem: calma. Cristãos de todas as épocas pensaram que estavam no fim. Precisamos de humildade. Ambos os grupos têm razão em parte. Por isso a postura sábia é esta: vigiar sem arrogância, esperar sem preguiça, viver com urgência sem desespero. Agora, respire, porque eu sei que tudo isso pode parecer pesado. Guerras, terremotos, engano, perseguição. Pode parecer que o mundo está desmoronando, e de certa forma está. Mas aqui está a verdade gloriosa que muda tudo. Para o cristão, os sinais não são terror, são esperança. Deixe-me repetir isso. Os sinais não são terror, são esperança. Porque cada guerra, cada abalo, cada cumprimento de profecia não é um passo para o caos, é um passo para a redenção. É Deus dizendo: estou no controle. Estou conduzindo a história para o meu propósito final. Ouça o que Jesus disse em Lucas 21, 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Você entendeu? Quando essas coisas começarem, não se desespere. Não entre em pânico. Não perca a fé. Em vez disso, erga a cabeça, olhe para cima, porque o seu Redentor está chegando. É como uma mulher em trabalho de parto. As dores são intensas. Cada contração é mais forte que a anterior. Mas ela não se desespera, porque sabe que depois da dor vem a vida. Depois do sofrimento vem a alegria indescritível de segurar o filho nos braços. Da mesma forma, a criação geme em dores de parto, como Paulo escreveu em Romanos 8:22. O mundo está gemendo. Mas não é um gemido de morte, é um gemido de nascimento. É a nova terra querendo nascer. É o reino eterno de Deus, prestes a se manifestar em plenitude. Então, se você é filho de Deus, se o sangue de Jesus te lavou, se o Espírito Santo habita em você, ouça bem, os sinais não são sua condenação, são sua confirmação. São a promessa de Deus dizendo: eu estou voltando para te buscar. E enquanto você espera, enquanto vigia, você não espera com medo. Você espera com esperança, com alegria, com a certeza inabalável de que não importa o que aconteça neste mundo passageiro, você tem uma herança incorruptível reservada nos céus. Filipenses 3:20 diz: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você é cidadão do céu. Você é estrangeiro aqui e está indo para casa, então erga a cabeça, porque a sua redenção, a sua libertação final de todo pecado, de toda dor, de toda lágrima, está se aproximando. E agora, vamos ao momento mais glorioso de toda a Escritura profética. Feche os olhos comigo por um instante. Imagine, você está em um dia comum, talvez no trabalho, talvez em casa, talvez dirigindo. A vida segue seu ritmo normal. As pessoas riem, conversam, fazem planos para o fim de semana. E então, de repente, você ouve um som, diferente de tudo que já ouviu. Não vem de nenhuma direção específica, vem de toda parte. É um som que atravessa paredes, que penetra o coração, que faz cada átomo do seu ser vibrar. É uma trombeta, a trombeta de Deus. E então, o céu se abre, não metaforicamente, literalmente, como se um véu fosse rasgado, como se duas cortinas gigantes fossem puxadas para os lados, revelando algo que sempre esteve ali,
mas que estava oculto, e você o vê, Jesus, descendo nas nuvens, não como o carpinteiro humilde de Nazaré, mas como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. Seus olhos são como chama de fogo, seu rosto brilha como o sol em plena força, suas vestes são brancas como a luz, e ele vem com poder e grande glória, e então você ouve sua voz, a mesma voz que disse, haja luz, e a luz existiu, a mesma voz que acalmou a tempestade, a mesma voz que chamou Lázaro para fora do túmulo, e essa voz agora ressoa por todo o planeta. Vinde, benditos de meu Pai. Milhões de anjos o acompanham. O céu inteiro está em movimento, e aí acontece o impossível. Os túmulos se abrem. Seu avô crente, que partiu há 10 anos, sai do túmulo. Mas não é o corpo fraco e doente que foi enterrado. É um corpo glorificado, radiante, perfeito, imortal. Sua mãe, que adormeceu no Senhor, levanta. Os olhos brilham, o rosto rejuvenesce. Ela está viva, mais viva do que jamais esteve. Todos os salvos que morreram desde Abel até hoje ressuscitam. Corpos glorificados, incorruptíveis, poderosos. E então você sente algo em si mesmo, uma transformação. Num piscar de olhos, num momento, sua carne mortal se reveste de imortalidade. Seu corpo corruptível se torna incorruptível. Todas as suas doenças, todas as suas fraquezas, todas as suas limitações desaparecem. E você começa a subir, não por força própria, mas atraído, levantado, arrebatado, e ao seu redor milhões de outros estão subindo também. Do Brasil, da China, da África, de cada canto da terra, uma multidão que ninguém pode contar, de toda tribo, língua, povo e nação. E todos estão subindo para encontrar o Senhor nos ares. Você olha para cima e vê o rosto dele, os olhos dele. E pela primeira vez você entende plenamente o que significa ser amado. Porque você vê naqueles olhos todo o amor que ele sempre teve por você. Você vê as marcas dos cravos e compreende, ele morreu por você. E agora ele voltou, porque prometeu que voltaria. E então você está diante dele, e ele sorri para você e diz, bem-aventurado, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. E naquele momento toda dor faz sentido, toda lágrima se justifica, toda provação, toda tribulação, todo sofrimento, tudo isso desaparece diante da glória daquele momento, porque ele voltou. Ele voltou. Essa é a promessa de 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Não mais separação, não mais despedida, não mais até breve. Para sempre, eternidade, com Ele. Esse é o clímax da história humana. Esse é o desfecho glorioso de tudo que a Bíblia profetizou. Esse é o dia que Jó esperava quando disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. E a pergunta que fica é, você estará pronto naquele dia? Então, como viver à luz dessa esperança? Porque não basta apenas conhecer a doutrina. Não basta estudar as profecias e entender os sinais. A verdadeira sabedoria está em viver de acordo com essa verdade. Jesus contou várias parábolas sobre vigilância. Deixe-me destacar 3 práticas essenciais. Primeira prática, vigilância em oração. Em Lucas 21, 36, Jesus disse, vigiai, pois, em todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vigiar em oração significa manter sua vida de oração ativa, não apenas rezar quando está em crise,
mas cultivar comunhão diária com Deus, porque a oração te mantém acordado espiritualmente, te mantém sensível à voz do Espírito Santo, te mantém conectado à videira verdadeira, que é Cristo. Se você tem deixado a oração de lado, se sua vida devocional está morna, hoje é o dia de reavivar esse fogo. Porque quem não vigia em oração, dorme espiritualmente. E Jesus disse: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Mateus 24:46. Segunda prática, vida santa. Em 1 João 3:2-3 lemos: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Quem tem a esperança da volta de Jesus se purifica, porque essa esperança não é passiva, é transformadora. Se você realmente acredita que Jesus pode voltar hoje, você viverá diferente. Você não vai querer ser pego no pecado. Você vai querer que quando ele vier, ele te encontre fiel. Isso não é legalismo, não é tentar ganhar a salvação pelas obras. A salvação é pela graça, mediante a fé. Mas a fé verdadeira produz santidade, produz uma vida que honra a Deus. Então pergunte-se, se Jesus voltasse hoje, ele te encontraria fazendo o quê? Assistindo o quê? Pensando sobre o quê? Suas conversas, seus hábitos, suas escolhas, eles refletem alguém que está esperando o rei voltar? Terceira prática, esperança firme e testemunho ousado. Tito 2:13 nos chama a viver aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Você tem vivido com esperança ou tem vivido com medo, ansiedade, desespero? Porque o mundo precisa ver cristãos que têm esperança, cristãos que não entram em pânico quando as notícias são ruins, cristãos que não se desesperam quando a economia cai ou quando a violência aumenta. Por quê? Porque sabemos como a história termina. Sabemos que nosso Redentor está voltando. E enquanto ele não volta, temos uma missão: pregar o Evangelho, fazer discípulos, ser luz nas trevas. Você tem cumprido essa missão? Tem compartilhado sua fé? Tem falado de Jesus com seus amigos, seus familiares, seus colegas de trabalho? Porque o tempo é curto. Os sinais estão aí, e cada dia que passa é um dia a menos para alguém se arrepender e conhecer o Salvador. Então, aqui está meu chamado para você hoje. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso agora. Não espere, não adie, porque você não sabe se terá amanhã. Reconheça que é pecador, creia que Jesus morreu em seu lugar e ressuscitou e entregue sua vida a Ele. É simples assim. E neste momento você pode orar comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Creio que tu morreste por mim e ressuscitaste. Eu me arrependo dos meus pecados e te recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por me salvar. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, você agora é filho de Deus. E quando Jesus voltar, você subirá com ele. Se você já é cristão, mas tem vivido morno, hoje é o dia de reavivar o fogo. Volte para a oração, volte para a palavra, volte para a santidade, volte para a missão, porque o noivo está voltando e você quer ser encontrado pronto. E se você está firme, se está vigilante, se está servindo, continue. Não desista, não esmoreça, porque sua redenção está se aproximando. E um dia, muito em breve, você ouvirá a trombeta. E tudo isso, toda luta, todo sacrifício, toda renúncia, valerá a pena. Porque você verá o Rei face a face. Chegamos ao fim desta jornada, mas na verdade esta é apenas uma parada, porque a caminhada continua até o dia em que nossos pés tocarem o chão da Nova Jerusalém. Vamos recapitular o que vimos hoje. Jesus nos deu sinais, não para nos apavorar, mas para nos preparar.
guerras, terremotos, falsos profetas, a pregação do Evangelho a todas as nações, o renascimento de Israel, tudo isso pode ser entendido como ecos das palavras proféticas de Cristo. Mas ninguém sabe o dia nem a hora. Por isso, a ordem não é especular, mas vigiar. Vigiar em oração, vigiar em santidade, vigiar em esperança, porque os sinais não são para gerar medo, mas fé. Não são para paralisar, mas para motivar. Não são condenação, mas confirmação de que Deus está no controle e sua promessa é fiel. E a maior certeza que temos é esta: Jesus está voltando, Ele prometeu, e Ele é fiel. Então, enquanto você vive seus dias, enquanto trabalha, estuda, cuida da família, sirva ao Senhor, faça tudo com os olhos fixos no horizonte, porque a qualquer momento o céu pode se abrir, a trombeta pode soar, e você será chamado para casa. Agora, antes de você ir, eu tenho um pedido e uma palavra-chave especial para você. A palavra secreta de hoje é: vigiai. Essa é a ordem de Jesus. Essa é a postura do cristão sábio. Vigiai. Quero que você comente aqui embaixo: vigiai. E me diga de qual cidade ou país você está assistindo. Quero ver onde estão os vigilantes espalhados pelo mundo, porque você não está sozinho. Somos uma família global, aguardando o mesmo Rei. E se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo. Marque aquele amigo que precisa ouvir isso. Marque aquele familiar que está desanimado. Porque essa palavra não é só para você, é para todo o corpo de Cristo. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho, porque toda semana estamos trazendo conteúdo que edifica, que ensina, que transforma vidas pela palavra de Deus. E para finalizar, deixe-me dar um pequeno spoiler do próximo vídeo. Vamos explorar o que a Bíblia revela sobre o reino milenar de Cristo. O que acontece depois do arrebatamento? Como será o reinado de 1000 anos? Quem participará? Essas e outras questões profundas serão respondidas com base nas Escrituras. Você não vai querer perder. Mas antes de nos despedirmos, quero deixar você com uma última reflexão. Hoje à noite, quando você deitar sua cabeça no travesseiro, pense nisso. E se fosse hoje? E se a trombeta soasse esta noite? Não para te dar medo, mas para te dar perspectiva. Porque quando você vive cada dia como se fosse o último, você vive diferente. Você ama mais intensamente, perdoa mais rapidamente, serve com mais dedicação, ora com mais fervor, testemunha com mais ousadia. E quando você acorda no dia seguinte e percebe que Jesus ainda não voltou, você não fica decepcionado. Você agradece, porque é mais um dia de graça, mais um dia para alguém se arrepender, mais um dia para você crescer, mais um dia para glorificar o nome do Senhor. E assim você vive, entre o já e o ainda não, já salvo, mas ainda não glorificado, já filho de Deus, mas ainda não vendo face a face, já vitorioso em Cristo, mas ainda lutando a boa batalha da fé. Essa é a tensão santa em que o cristão vive. E é nessa tensão que a fé se fortalece, a esperança se aprofunda e o amor se aperfeiçoa. Então, meu irmão, minha irmã, viva bem, viva alerta, viva apaixonado por Jesus, porque Ele merece e porque Ele está voltando. E quando Ele vier, que Ele te encontre fiel, que Ele te encontre servindo, que Ele te encontre ocupado com as coisas do reino, para que você ouça as palavras mais doces que um ser humano pode ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. E lembre-se, vigiai. Até o próximo vídeo, ou até o arrebatamento. O que vier primeiro. Maranata, o Senhor vem.